Pois a gente, nesta quarta-feira, tem entrevista especial aqui no Mando News. A gente recebe a advogada especialista em direito previdenciário, a advogada Vera Marcotti, para falar de um tema muito bacana, que é auxílio-doença para pessoas que trabalham no meio rural. Um tema que foi publicado artigo esta semana aqui no Mando News, para já ajudar você a entender mais sobre esse assunto. Doutora Vera, boa noite para a senhora, seja bem-vinda aqui no Mando News. Boa noite, mais uma vez por aqui. Eu que só tenho a agradecer vocês pelo convite. E vamos lá falar de direito previdenciário. Bora lá, doutora Vera. A primeira questão que envolve aí pessoas que trabalham no meio rural é exatamente as dúvidas deles a respeito de, não tem registro formal e aí tá com problema de saúde, tá com dor lombar ou tá com problema de saúde mais sério. Essas pessoas têm direito a buscar indenização de auxílio junto à INSS, doutora Vera? Então, o rural, ele tem esse conceito por não contribuir para a Previdência Social, muitas vezes achar que não tem o direito de pleitear o benefício por incapacidade temporária. Nós não conseguimos pedir o benefício no administrativo por exemplo, aposentadoria por invalidez a gente não consegue. O primeiro caminho é fazer o agendamento de um auxílio-doença, que é o nome que a gente usa mesmo, que eles só mudaram aí o nome, mas é a mesma coisa. O rural ele tem os mesmos direitos do trabalhador urbano, desde que ele prove, primeiro, a qualidade de segurado, que ele tenha documentos rurais que vai poder pleitear. Com esses documentos, ele vai pleitear junto ao INSS o benefício do auxílio por incapacidade. Daí aí que nós vamos ver se ele está doente ou não. É nessa perícia que nós vamos marcar. Mas para chegar na perícia, primeiro ele tem que provar que ele tem qualidade de segurado, que ele é agricultor, lavrador, como notas fiscais, contratos, que eu já falei aqui diversas vezes, documentos do efetivo trabalho rural. Aí ele pode sim estar pleiteando o benefício junto ao INSS. Agora, mais uma questão a respeito disso. Existem alguns tipos de problemas de saúde específicos que o trabalhador está sentindo e fala, já é hora então de pedir esse auxílio, doutora Vera? Como trabalho rural, a gente sabe que mesmo hoje, muitos dizem, os peritos dizem, já está mecanizado, principalmente aqui nessa região do sul de Minas, que é uma região montanhosa, o trabalho é braçal. Eu mesmo fiz um trabalho de conhecer aqui como trabalha o meu cliente, o segurado especial. 90% é trabalho braçal, de joelhos no chão, com morango, com flores. Esse é o trabalho. Então, o maior problema que eles têm hoje são os problemas de coluna, são problemas que eles não conseguem, de dores, porque é chuva, é frio, é o trabalho repetitivo, então isso causa dano ao trabalhador. Então ele pode sim passar no médico específico, pedir um laudo e pleitear o benefício. Doutora Vera, a gente publicou mais cedo aí o aviso de que a senhora participaria ao vivo aqui do nosso Mando News e tem perguntas. Por exemplo, a Maria Auxiliadora diz que trabalha no Morango, exatamente como a senhora estava falando, e tem sérios problemas aí de coluna, está recebendo o auxílio doença sem data de sessão. Ela está com problema de reabilitação. Agora ela diz que foi convocada para perícia, precisa comparecer, já que houve o programa aí de reabilitação que está suspenso? Quem é que participa da reabilitação? É aquele segurado que está afastado de forma temporária e o benefício não tem data de cessação. Ou seja, ele passou faz 1 ano, 2 anos, e ele continua recebendo lá o seu auxílio-doença sem data de cessação. Mas ele está num programa de reabilitação, ou seja, ele não pode exercer mais essa função, mas ele tem um grau de escolaridade que ele pode ser readaptado na empresa em outra função, fazendo um outro trabalho. Neste caso, ela é lavradora, agricultora, ela trabalha com morango. Se ela foi convocada, ela tem que comparecer sim. Não é que está suspenso. O que aconteceu? O governo publicou uma portaria no mês de abril,
dizendo que estaria suspenso até 31/12 o programa de reabilitação, mas são para aquelas regiões aonde está com falta de perito federal. Não é o caso aqui da nossa região, aqui de Pouso Alegre. Aqui existem peritos, as agências estão abertas e ela tem sim que comparecer. E lá o perito vai decidir se ela vai continuar recebendo benefício de auxílio-doença, ou se ela vai para um curso, ou se ela vai receber alta, enfim. Mas tem que comparecer à perícia, senão vai perder o benefício. Agora uma pergunta sobre aposentadoria por invalidez, do Anderson, lá de Cambuí. Ele diz que o pai dele, de 56 anos de idade, está com câncer e nunca trabalhou com carteira assinada, sempre como diarista. Pode requerer aposentadoria por invalidez, doutora Vera? Não, não vai comprovar, porque o diarista, para nós, é aquela pessoa que trabalha na roça sem patrão fixo, certo? Ele passou a ser contribuinte obrigatório da Previdência, ele tinha que começar a pagar lá em 2015. Mais de 90% desses trabalhadores não pagaram para o INSS, não contribuíram. Então, nesse caso, ele não tem direito de requerer auxílio-doença, muito menos aposentadoria por invalidez. Ele pode requerer o BPC-LOAS, que é do deficiente físico, se realmente o estado dele está, né, agravado aí com a doença, ele pode requerer. Por quê? Para aposentadoria por invalidez, ele precisa ter qualidade de segurado junto à Previdência Social, e ele não tem, porque ele é contribuinte obrigatório da Previdência. Entendi, mas de qualquer maneira ele está assegurado de uma outra forma, ele pode requerer, né? Benefício assistencial, ele pertence ao assistencialismo do governo. É como o Bolsa Família, Auxílio Brasil, que é tudo a mesma coisa. Então, tem o quesito da miserabilidade. Então, tem aqueles quesitos lá de renda que tem que se encaixar. Então, um pouco diferente. A aposentadoria, você comprova que trabalha. É como o trabalhador urbano, ele paga, se precisar, recorre ao INSS. Entendi. Outra questão aqui, vem de Bom Repouso, a pessoa aqui que não tem a identificação dela no momento, diz que tem uma horta onde planta verduras e legumes e vende na feira de Bom Repouso, sempre, na maioria das vezes, sem nota fiscais, né? Mas tem aí o espaço da concessão da prefeitura e está com sérios problemas de coluna. Essa pessoa pode requerer algum benefício? Então, se ela conseguir fazer essa prova, que ela planta, por exemplo, esse terreno onde ela faz a plantação, se ele for de parceria, de meação, se ele for arrendado ou dela mesmo, se ela tiver lá, se ela arrendar de um terceiro, ou se for uma propriedade rural, mesmo que pequena, mas tem que ser rural, aonde ela faz esse cultivo para vender na feira, ela é segurada especial e ela tem direito ao benefício, sim. Mas como eu falo, tem que provar a qualidade de segurado com documentos. O rural, nós temos um sério problema. Ele tem aí ele trabalha mesmo aí como essa pessoa, esse segurado, produz, vende na feira, é segurado da Previdência Social, mas precisa fazer prova material, precisa ter prova do seu trabalho, precisa comprovar que trabalha. Entendi. Mas como a senhora já disse desde o início aqui dessa entrevista, tem diversas formas da pessoa mostrar de que é um trabalhador rural, de que é uma pessoa atuante no campo, né? E também aquele caso que a gente sempre bate na tecla quando a senhora está aqui falando com a gente, daqueles casos da pessoa que mesmo que não está mais na zona rural, está na cidade, está com dificuldade de comprovar tempo aí de contribuição, tem o período rural que dá para contar. Então, é só a pessoa ter essa atenção, e tem esse artigo já publicado essa semana aqui sobre essas questões de auxílio-doença para quem trabalha no campo, né, doutora Vera? Sim. E assim, o homem do campo, ele tem que entender o seguinte, ele não contribui para a Previdência, mas ele trabalha. Se ele trabalha, ele tem provas do seu trabalho. Ele não é segurado obrigatório da Previdência Social, que é o caso do arrendatário, do meieiro, do parceiro, o dono da propriedade rural. Então, ele tem os mesmos direitos do trabalhador urbano e precisa lembrar sempre disso, que não contribui, mas ele comercializa. E na comercialização, ele acaba pagando os impostos para o governo. Então, tem direito, sim,
a requerer todos os benefícios como trabalhador urbano. Com certeza. Para saber mais, ficar entendido dos assuntos de previdência, pode seguir a doutora Vera aí nas redes sociais. Instagram é Vera Marcotti com 2T e I no final, underline ADV de advogado. Obrigado, viu, doutora Vera, por mais esse bate-papo, por esse esclarecimento trazido aqui no Mando News. Eu que agradeço mais uma vez. Podem ir lá na minha página, eu posto diariamente todas as novidades de Previdência Social e estou à disposição de vocês. E muito obrigada pelo convite. E até a próxima.